Você acredita em destino? Você acha que tudo que vai acontecer na nossa vida já está planejado? E se isso for verdade, será que durante o caminho da nossa vida possam aparecer sinais ou avisos de que alguma coisa vai acontecer? Bom, muita gente acha que Deus ou o universo nos mandam sinais das formas mais estranhas possíveis. Às vezes com números misteriosos que aparecem repetidamente para você, ou também às vezes em forma de sonho ou premonição. E estamos falando isso porque hoje nós vamos contar para vocês sobre o misterioso voo da Varig e da sua ligação com o número 7. Mas antes de conhecer essa história misteriosa, já vai descendo um pouco a tela e clicando nesse botãozinho vermelho aqui para se inscrever no canal. E como de costume, é claro, vai deixar deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixou o joinha, já é um inscrito, tá tudo certo. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Sete Marques. Opa, galera, eu sou Daniel Varig Molo. E para muitas pessoas que acreditam em sinais ou símbolos, ou até mesmo números, acreditam que o número 7 sempre foi cercado por mistérios e previsões. Ele, por exemplo, é considerado o número da criação. E na Bíblia está escrito que Deus demorou 7 dias para construir a Terra. Sem contar também que temos 7 dias na semana. Ao todo, são 7 notas musicais. Também temos 7 cores no arco-íris. 7 maravilhas do mundo. 7 pecados capitais e muito mais 7. 777. Esse 777, por exemplo, é usado por 50 milhões de pessoas Todos diferentes. Todos os artistas, né? Um monte. E estamos falando isso, galera, porque às vezes algumas pessoas acabam vendo esses números como sinais. Em outras palavras, uma previsão de que alguma coisa pode acontecer. E foi isso que aconteceu com um piloto brasileiro, um homem chamado Gilberto. E o número 7 acabou aparecendo na vida de Gilberto de várias maneiras, que no final acabou em um grande mistério. Então vamos pro vídeo. O voo da Varig. No dia 11 de julho de 1973, o voo da Varig RG-820 saiu do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Londres, na Inglaterra. Ele faria uma escala no aeroporto de Orly, em Paris, e depois seguiria para Londres, onde seria o seu destino final. 117 pessoas embarcaram no avião, sem contar com os 17 tripulantes que estavam na aeronave. E essa viagem estava sendo feita em um Boeing 707. E dentro desse voo estavam algumas personalidades famosas e também importantes, como por exemplo a atriz Regina Leckery, o senador Philinto Miller e o jornalista Júlio Delamare. O piloto do avião era Gilberto Araújo da Silva, que tinha o título de comandante master, o posto máximo da carreira de piloto. E o segundo comandante do avião era o Antônio Fusimoto. Os dois estavam pilotando a nave. Então, na manhã do dia 11, o avião tinha que fazer o seu trajeto e levantou o voo. Atravessou o Oceano Atlântico sem nenhum problema. Lembrando que ele iria sair do Rio, parar próximo de Paris e depois finalizar sua viagem na Inglaterra. Quando o avião estava próximo de Paris, onde ele iria fazer a sua escala, a torre de controle do aeroporto recebeu uma mensagem do comandante Gilberto. E isso quando o avião estava a 1 minuto de distância da pista do aeroporto. Na mensagem recebida pela torre, o capitão disse que estava enfrentando um sério problema mecânico em seus motores. E ainda finalizou dizendo que muito provavelmente a nave iria cair. Isso porque quando estavam próximos do aeroporto de Orly, começou do nada um incêndio no fundo do avião. Isso com o avião ainda em voo, galera, no meio do ar. Os comissários de bordo então correram para apagar as chamas, imediatamente. Mas não deu muito certo e rapidamente todo o avião já estava tomado por fumaças tóxicas. E nesse momento tinha tanta fumaça que a fumaça invadiu a cabine dos pilotos. E depois disso, a torre de comunicação perdeu contato com o avião. E aí, quando eram mais ou menos 2h03 da tarde, o comandante Gilberto, junto com seu copiloto, resolveram fazer um pouso de emergência, que era a única coisa que eles podiam fazer naquela situação. Eles então fizeram uma manobra super habilidosa e conseguiram desviar de muitas casas da capital francesa, pousando em um campo aberto no sul de Paris. E isso, galera, acabou sendo um grande feito, pois o avião estava pegando fogo e danificado. Eles perderam um pouco do controle do avião, mas mesmo assim conseguiram pousar a aeronave. E com o avião em solo, os pilotos conseguiram abrir a cabine e saltaram do avião. Só que mesmo com todo esse esforço que os pilotos fizeram, eles não conseguiram salvar todo mundo. Na verdade, poucas pessoas se salvaram. 116 passageiros e 7 tripulantes não sobreviveram a esse acidente. Porém, galera, não foi a queda do avião, o impacto com o solo que teria causado isso. Na verdade, as pessoas não resistiram ao incêndio que começou em pleno ar, sendo intoxicadas e até mesmo queimadas pela fumaça. E de todos os passageiros que estavam a bordo, apenas um sobreviveu, o brasileiro Ricardo Trajano, que na época tinha 21 anos. E isso, galera, só aconteceu porque ele desobedeceu todos os procedimentos que foram passados. Não é pra fazer isso, galera, mas pra vocês verem como esse cara foi sortudo, né? Tinha lá vários procedimentos de segurança e o cara desobedeceu e se salvou. Na hora do pânico, ele resolveu sair do seu lugar, contrariando as instruções
instruções dos comissários, e ele então correu para a frente do avião, onde a fumaça não estava tão densa. Eu ia fazer a mesma coisa. Tá me incomodando aqui, eu tô ficando ruim, vou ficar aqui nada. sentado. Vou pra onde não tem fumaça. Depois de todo o caos, foi feita uma grande investigação pra saber o que causou o acidente. E sabe o que causou esse acidente que tirou a vida de muitas pessoas, galera? Um cigarro aceso que foi jogado no lixo do banheiro. Nossa senhora, que raiva que dá nessa hora. Por isso que hoje ninguém pode fumar em avião, né, galera? Porque incomoda, né? Primeiro, Porque já pode basta. derrubar um avião, mano. Você sabia que um avião quase caiu por causa de um cigarro? Eu não sabia dessa. E depois desse acidente, então, o fumo foi completamente proibido de qualquer avião. E aquele acidente ainda poderia ter sido bem pior se não fosse aquele piloto Gilberto. Pois pensa, o avião podia cair em cima de várias casas, destruindo, acabando com a vida de um monte de gente. E depois disso, então, galera, o comandante Gilberto acabou ficando conhecido no mundo inteiro pelo jeito incrível que ele conduziu a aeronave naquela situação tão tensa. E depois disso ele foi condecorado pelo governo francês, pra vocês terem noção do que esse cara fez. Mas a história de Gilberto, galera, não para por aí. Na verdade, ela está apenas começando. O mistério do número 7. Depois de escapar desse terrível acidente aéreo, o comandante Gilberto voltou para o Brasil e se encontrou com um antigo amigo. Esse amigo, galera, era conhecido como Oswaldo Profeta. E foi nesse encontro com esse amigo que Gilberto acabou fazendo uma revelação muito estranha e misteriosa. Ele não queria que ninguém soubesse além do amigo, Porque ele achava que todos iriam chamar ele de louco. Então Oswaldo era a única pessoa que ele poderia confiar nessa situação. Gilberto então queria mostrar um objeto para Oswaldo, um objeto que estaria mexendo muito com ele. Oswaldo então disse que Gilberto entregou os óculos que ele estava usando durante o acidente. E ao entregar, Gilberto pediu para que ele analisasse aquele objeto, para ver se ele via alguma coisa de diferente. Oswaldo disse que não viu nada de estranho naquele óculos, só tinha alguns arranhões, nada de muito estranho. Então Gilberto respondeu para Oswaldo que aquilo não eram simples arranhões, se tratava do número 7, em forma de arranhões. O comandante Gilberto acreditava que aqueles arranhões formavam claramente o número 7 e que isso poderia ser um grande sinal. Na época, Oswaldo era delegado da polícia de São Paulo. Ele então levou o óculos para a delegacia e pediram para que analisasse a lente e também os arranhões presentes ali. Eles então ampliaram os arranhões da lente e esse foi o resultado. Era exatamente esse símbolo, galera, só que de forma pequena, que estava presente no óculos. Parece um 7, né, velho? Ou um Z de zorro. É. Alguns acreditam que são apenas riscos aleatórios que acabou formando algo parecido com o número 7. Porém, galera, como já falei, a história está apenas começando. E é por isso então que muitas outras pessoas que conhecem essa história completa acreditam que não é apenas um risco qualquer, e sim que esse 7 seria um sinal, alguma previsão, alguma mensagem para Gilberto. E como Oswaldo Profeta era bastante religioso, ele tentou encontrar alguma explicação disso lá na Bíblia. Já que ele percebeu que seu amigo estava meio que incomodado com aquilo, né? Foi aí então que ele disse para Gilberto que o número 7 aparecia em dois momentos importantes da Bíblia, no primeiro e no último livro, no livro de Gênesis e no livro do Apocalipse. E em Gênesis, o trecho onde o 7 aparece é o seguinte: Deus descansou no 7º dia. Depois de ter criado a terra. Então seria tipo o início, né, de tudo. E já no Apocalipse, o 7 aparece da seguinte forma: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso é o que? É o Teuzebu? Porra, é esse bicho aí? Mano, isso aí é... Satangos. Mano, se a gente fizesse vídeo sobre Apocalipse, você ia ver os bichos que tem lá, mano. Se vocês quiserem aí, ó, deixa aqui, ó. Faz vídeo sobre o Apocalipse, deixa o like também. Mas vamos continuar com a história do 7 e de Gilberto. Bom, galera, então duas passagens importantes que ele destacou foi a do Gênesis, no início de toda a criação da terra, e no Apocalipse, que é a besta. Um cordeiro, né? Não acho que nem a besta, é um cordeiro com 7 chifres. Mas que representa o quê? Não sei. Coisa boa que não é, né? Talvez sim, porque na verdade o cordeiro também é um símbolo bom, então não sei, tem que ler tudo que tá antes, entender todos os monstros. Mas se eu visse um bicho de 7 cabeças, 7 olhos, 7 espíritos, eu acho que ele não é do bem não, velho. Bom, mas beleza, isso aí é religião e não tem nada a ver. O que vocês precisam destacar mesmo é o número 7. E coincidência ou não, o número 7 já estava presente na vida de Gilberto antes mesmo do acidente acontecer. E antes mesmo do óculos dele ficar arranhado com o número 7. Bom, vamos ver aqui as coincidências. Gilberto pilotava um Boeing 707 quando caiu em Paris. O acidente, galera, aconteceu no mês julho, que é o mês 7 do calendário, Além disso, tinham 117 passageiros a bordo e 17 tripulantes. dos quais, desses 17, 7 perderam a
vida. E também, de acordo com o relatório oficial da polícia francesa, os bombeiros teriam chegado exatamente 7 minutos depois do pouso forçado do avião. Demorou 7 minutos para apagar o fogo. Imagina. 777. Ou seja, indiretamente, o número 7 estava por todo lado na tragédia. E para completar e deixar tudo ainda mais misterioso, ou muita coincidência da vida, adivinha aí, valendo R$1, quantos filhos Gilberto tinha? Mas vai perder R$1 pra um monte de pessoa, mano. Vixe, fali. 7 filhos, galera. Que história maluca, né? Mas até então você deve estar pensando, mas se for analisar, tinha um monte de 8 também, né? Sei lá. Número, se fosse somar, se fosse puxar minhas datas também vai aparecer muito 7. O que tem a ver, né? Toda essa história de 7. É agora que a gente vai pro ponto-chave da história. Como já falamos, depois do acidente, Gilberto foi condecorado, que seria uma premiação. Mas depois disso, ele deu uma afastada dos voos comerciais e ficou fazendo apenas voos regionais. Porém, alguns anos se passaram e Gilberto recebeu a feliz notícia que voltaria a pilotar um Boeing 707. Vixe, não podia ser um outro número, não? E aí que nessa viagem, algo muito estranho aconteceu. No caso, galera, aconteceu algo muito estranho com Gilberto, com o avião e com toda a tripulação. O mistério do voo Varig 967. No dia 30 de janeiro de 1979, Aí tem 7. um avião cargueiro com a Varig com 6 tripulantes, eu acho que era 7, aí ele falou, não, bota 6 por favor, iniciou um voo que acabaria em um grande mistério. O avião decolou do aeroporto de Narita em Tóquio, com destino final ao aeroporto Galeão, do Rio de Janeiro. Olha o Galeão mais uma vez ali. O mesmo voo que ele saiu, né, na primeira viagem lá. No avião, além da tripulação e dos passageiros, também haviam 153 pinturas do pintor brasileiro Manabu Mabi, que foi um grande pintor, o pioneiro do abstracionismo no Brasil. O plano do voo era sair de Tóquio e voar sem escala até Los Angeles. Lá nos Estados Unidos, uma nova tripulação iria tomar conta do avião e assim essa tripulação nova iria partir em direção ao aeroporto do Rio de Janeiro, Galeão. Então às 20h23 do horário japonês, o avião cargueiro levantou o voo. 20h23, 2 mais 0, 2, 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. E mais ou menos às 8h45 da noite, o capitão Gilberto fez o primeiro contato com a torre de Narita, lá no Japão, logo depois de ter saído. 20h45, faz a conta aí. 4 mais 5? 9. Menos 2, 2? 7. Ixi, Aí, ó. tudo dá 7. Tudo dá 7, gente. E estava programado para Gilberto fazer o segundo contato às 21h23 para falar como estava o voo. Porém, galera, o horário chegou, era 9h23 da noite e a torre não recebeu nenhum sinal. Passaram alguns minutos, nada. Até que depois de 1 hora sem nenhum contato, os controladores da torre decidiram entrar em contato com a aeronave. Porque até então era a aeronave que tinha que entrar em contato com a torre, mas como eles não entraram, passaram da hora, a torre tentou buscar o avião, né, pra ver o que estava acontecendo. Mas infelizmente não conseguiram contato nenhum. Então, galera, depois de 1 hora fazendo várias tentativas, a torre de contato concluiu que o Boeing 707 daquele voo estava desaparecido. Gilberto, você foi avisado, cara. Tinha aposentado lá naquela vez. É óbvio. Nossa, vai correr o risco 2 vezes, mano. De novo. Aí então uma busca imensa foi realizada, mas nunca foi encontrado nada e nem ninguém. Até a Guarda Costeira e a Força Aérea dos Estados Unidos se juntaram ao Japão, que pelo horário foi mais ou menos onde a nave sumiu, para tentar descobrir algo sobre esse misterioso desaparecimento. Porém, galera, nada foi encontrado. O avião simplesmente sumiu. E geralmente em casos que aviões caem no mar, é muito comum que os destroços sejam localizados. Mesmo que seja semanas ou meses depois. Que seja um pedaço, um negócio está flutuante. Não é possível que tudo vai sumir do nada. Sem contar também, galera, que o avião estava lotado com 150 toneladas de carga. Então se isso caísse no mar ou na terra, ficaria ainda mais fácil de ser localizado. Ainda haviam mais de 100 quadros, galera. E nada foi encontrado, nem um pedaço de avião, nem uma pessoa, nem quadro, nem carga, nem nada. O Varig 707-323C desapareceu naquele dia, misteriosamente, sem deixar rastro. E o que é ainda mais estranho é que nenhuma mensagem de socorro foi enviada. Parecia que estava tudo ok, os tripulantes não falaram nada. Mas a nave simplesmente desapareceu. E o que causou tudo isso? Nenhuma aeronave captou uma outra mensagem, nenhum rádio, nenhuma torre, nada. Além disso, como já falamos, nada do avião foi encontrado. Inclusive, não encontraram nem manchas de óleo. Na verdade, não encontrou nada, né, amigo? Absolutamente nada. Simplesmente esse avião acho que nunca existiu, sabe? Tipo, como se fosse isso. Ou se não, tô pensando aqui, entrou num buraco, um vórtice. Ou se não é cena de filme, daquele cara roubaram. Filme, daquele filme de obras de arte, isso aqui, os caras desviam a rota pro negócio. Tem um filme do Batman que eles roubam um avião pra poder tirar um cara que tá sendo, o Bane, que tá sendo levado pra transportado. Sim. Aí eles jogam uns ganchos, depois levanta assim, porque um avião é maior.
Aí o avião que tá voando, ele fica pendurado. Cai, coisa de filme, né? Então, depois de semanas realizando várias buscas, sem nenhum êxito, sem encontrar nada, elas foram finalizadas. E só depois de 6 meses que a família de Gilberto recebeu o atestado de óbito. Até então eles poderiam, sei lá, né, ter esperança de que iriam encontrar ele vivo, sei lá. E até hoje, no ano de 2020, não foi localizado nenhum destroço. Como já falamos, não foi localizado nada. E até então não rolou nenhuma explicação oficial que concluísse esse mistério. E a única coisa oficial que temos é um relatório da Varig que diz o seguinte: não foi possível encontrar nenhum indício que lançasse qualquer luz sobre as causas do desaparecimento da aeronave. Tipo assim, nenhum indício de qualquer luz, nada. Nenhum indício de rastrinhos, nenhuma ideia do que tem acontecido. Ou seja, esse caso continua sendo um grande mistério. Como nada foi encontrado e também nada foi explicado, é óbvio que surgiram várias e várias teorias. A maioria está relacionada a extraterrestres, né, que explica que o avião foi abduzido, passou por algum buraco de minhoca, algum portal, até mesmo coisas relacionadas ao Triângulo das Bermudas. Ou também coisas que acontecem lá no Triângulo do Alasca, né, que o avião simplesmente desaparece. Já outra teoria diz que o avião foi sequestrado por colecionadores de arte. Pois, como já falamos, haviam várias obras raras ali dentro. Porém, também essa teoria foi descartada, pois os quadros nunca mais foram vistos depois, a não ser que o cara que roubou deixou na casa dele. Na casa dele. Faz sentido. Não faz sentido, né? Quem o cara iria roubar isso vender. iria vender. Então, como são obras raras, uma hora ou outra iria aparecer em algum lugar. Porém, as obras sumiram também junto com o avião. E é mais uma teoria de série ou filme do que realidade, né? E tem uma teoria ainda mais viajada, galera, pois como o avião era um avião cargueiro, alguns acreditam que aquele avião estava levando um caça soviético desmontado para os Estados Unidos estudarem. Como foi parar isso no Japão, né? O então, não faz sentido. Roubaram, o japonês subiu ali na Rússia, roubou e passou. E aí o japonês é amigo agora aliado dos Estados Unidos, tá enviando para os Estados Unidos. Não tem nada, não faz sentido. Quem paga mais, né? Mas enfim. Os caras são tretados. E ainda tem uma história bem louca para explicar essa teoria. Segundo a história, em 76, um caça soviético fugiu de uma base soviética em Sarakova e teria pousado no aeroporto internacional de Hokkaido, no Japão. Então, os norte-americanos teriam desmontado esse avião, esse caça lá no Japão, e teriam colocado então as peças dentro de um cargueiro para esse cargueiro levar esse jato para os Estados Unidos estudar esse jato. Oi, quem vai fazer um contrabando aqui de caça? Chama os brasileiros aí pra fazer. Mas aí que a história fica bem mais louca. A inteligência soviética, a KGB, teria descoberto todo esse plano dos americanos. Eles então, não sei como, teria voado ali do lado do avião, manteve contato ali com o Gilberto, falou, mano, você vai pousar, esse avião é nosso. Desliga aí os radares. Desliga tudo, tá bom? É um assalto aqui, ou sei lá. Ou a gente explode. Fizeram então o comandante Gilberto pousar o avião em algum lugar da antiga União Soviética e toda a tripulação, o avião e toda a carga, junto com o caça, teria sido capturado pela KGB. Que viagem, velho. Na moral. Isso aí dá pra fazer uma história do filme, de filme, facinho. Já deve ter. Mas essa teoria é bem mais viajada, é mais para um roteiro de Hollywood. Mas enfim, todas essas são teorias, já que nenhuma explicação a respeito do caso foi dada. E o caso então, galera, continua sendo um mistério até hoje, sem nenhuma explicação plausível. E tem, galera, mais uma outra teoria que tenta explicar um pouco do que aconteceu, uma teoria um pouco mais aceita, mas que também pode não ter nada a ver, né? Uma teoria que diz que, na verdade, o que pode ter acontecido com o avião foi uma despressurização. Na verdade, pode ter acontecido um monte de coisa, né? Ninguém sabe, o avião não foi encontrado. E aí, por causa dessa falha no sistema, a cabine, o avião, teria sido despressurizado, o que fez com que todos os tripulantes e o piloto desmaiassem, caindo com a aeronave e todo mundo. E isso talvez explicaria porque nenhuma mensagem ou sinal foi enviado. Mas como já falamos, como não encontrou nenhum avião, nenhum vestígio, nem nada, pode ter acontecido milhares de coisas, né? Não dá pra afirmar. E até hoje não se sabe ao certo o que pode ter acontecido com esse cargueiro da Varig. E também se teve alguma relação com o primeiro voo em que Gilberto salvou. E será que Gilberto já estava sendo alertado de tudo isso? De alguma forma misteriosa ou sobrenatural, através do número 7, que já havia aparecido na vida dele várias vezes? Mas é muito difícil, né? Você saber que aparece um número na sua vida e que isso pode representar alguma coisa. Com certeza. Porque geralmente até 7 representa coisas boas. Mas sabe qual é a grande chave da questão? Sim. Ele ficou encucado com o número 7. Então alguma coisa já havia meio que tocado nele. Se ele tivesse, sei lá, escutado a consciência dele, sei lá, pô, você tá encucado, tá acontecendo negócio, você pede ajuda pra um amigo. Aí aconteceu um acidente, você sobreviveu, aí do nada alguém te chama pra viajar de novo. E nesse voo dá ruim, sei lá, é muita coincidência, né? A galera religiosa, né, fala que é muito livramento, né? Então, tipo, foi livrado muitas vezes pro cara também não perceber isso e, afinal, não se livrou mais, né? Agora, com essa história como exemplo, a gente tem que prestar um pouco mais atenção nos números. Ou não, né? Olha lá, 5, 8, 35, 5... Mano, tem 5 em tudo, ó. 5. Então vamos botar aqui uma meta de 500 mil.
Caralho, 500 mil likes é muito like. Será que a galera consegue bater? Ixi, Não sei. viu? Bom, vamos botar que o número 5 é o número abençoado do Você Sabia? No momento, apareceu vários 5 na mesma hora. 5, tudo 5 agora. 58 e 59, Agora 15 e zerou 53. tudo. Agora já acabou os 5. 500 mil likes aí, galera, pra gente ficar todo mundo 555 na paz eterna. E se você gosta desse tipo de assunto, dessas histórias, a gente pode voltar a falar mais de outros desaparecimentos, contando outros pra vocês, ou também contando pra vocês outras coisas relacionadas a números, tipo numerologia, significado de números, o que números tem a ver com várias datas. Olha lá. Vários acidentes que tiveram coincidências de números, né? Tipo, 11 de setembro. Ou coincidência de número com qualquer coisa da sua vida também. Enfim, é legal. Se quiserem então um vídeo só sobre numerologia e os segredos que estão por trás dos números e também as ligações com os números com alguns acidentes, deixa aqui o like aqui embaixo e deixa também nos comentários. Siga também a gente nas redes sociais, estão aqui na tela. Siga nossas contas pessoais e também lá no Facebook. Tá tudo aqui, galera, é só você pesquisar, demorou? Joga lá Você Sabia que você vai encontrar. Nós vamos ficando por aqui. Veja outros vídeos do canal, aqueles que você ainda não assistiu. Chama a mamãe, o papai, a filha, faça uma maratona. Ou aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização, pelo seu tempo. E isso tudo, pessoal. Valeu!